Antes de nós lermos e orarmos aí, fala assim comigo: Deus tem uma palavra para o meu coração. Você acredita nisso ou não? Você acredita? Não por causa do pregador, mas porque Deus é bom, nos ama, pela graça e misericórdia dele, nos usa para comunicar uma palavra ao seu coração. Amém? Em nome de Jesus, que Deus fale poderosamente ao seu coração nessa noite. Êxodo capítulo 33, a partir do verso 1, do versículo 1. Antes de nós lermos esse texto, deixa eu orar mais um instante com vocês, queridos. Pedir para vocês fecharem os seus olhos. Feche os olhos um instante. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, eu quero, em nome de Jesus, pedir que o Teu Espírito Santo fale ao coração da Tua igreja, do Teu povo, ao coração de todos aqueles que estão ouvindo agora essa mensagem. E como eu disse aqui aos meus irmãos, Pai, apesar de mim, das limitações, o Senhor use a minha vida, use-me, Senhor, com graça, use-me, Senhor, segundo o Teu poder e autoridade, para comunicar a Tua palavra aos nossos corações. A Tua palavra que nos muda, que nos transforma, que cura, que liberta, que restaura. Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor possa operar em nossas vidas em mais esta noite, através desta palavra, para a glória do Teu santo nome. Que o coração dos meus amados irmãos estejam preparados como uma boa terra, para receber a semente preciosa da Tua palavra. E venha gerar frutos, Pai, a 30, 60, 100 por 1, para a glória do Teu santo nome. Venha dar muitos frutos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 33, do verso 1 ao verso 17, a gente vai ler. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor deu a Moisés: deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque, a Jacó e aos seus descendentes. Eu vou mandar um anjo para guiar você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica, porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso, e eu os poderia destruir no caminho. Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, eles começaram a chorar, e ninguém usou as suas joias. Então o Senhor mandou que Moisés dissesse a eles: vocês são um povo teimoso. Se eu fosse junto com vocês, mesmo que fosse por apenas um momento, eu os destruiria completamente. Agora tirem as suas joias e eu vou resolver o que fazer com vocês. Assim, depois que os israelitas saíram do monte Sinai, não usaram mais joias. Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada, ou a tenda do encontro, do lado de fora do acampamento. E ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus, ia à tenda fora do acampamento. Deixa eu ler aqui na linguagem NVI, que eu acho que a maioria tem essa linguagem, né? Verso 8. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduz este povo, mas não permites saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá
que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque eu tenho me agradado de você, e o conheço pelo nome. Amém, queridos? Glória a Deus pela sua palavra. Queridos, com base nesse texto, eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração, que eu coloquei como temas a presença de Deus. A presença de Deus. Você tem sentido a presença de Deus na sua vida, queridos? Você tem sentido? Uma outra pergunta que eu faço para você é: você tem buscado a presença de Deus? E se você tem buscado, por qual motivo você tem buscado a presença do nosso Senhor? Tem muitas pessoas, queridos, que buscam a presença de Deus porque desejam suas bênçãos, desejam suas promessas, desejam vitória em diversas áreas da sua vida, desejam poder para exercer seu ministério, poder para pregar, poder para cantar, poder para tocar, poder para curar, poder para libertar, poder para restaurar. Buscam a presença de Deus porque desejam a sua paz, desejam a sua alegria e tantas outras coisas que as pessoas buscam a presença de Deus. Pergunta: é errado buscar a presença de Deus por essas coisas? Sim ou não? Sim ou não, queridos? Não é errado buscarmos a Deus porque nós desejamos uma cura, uma libertação, uma restauração, porque eu desejo me capacitar para exercer o ministério que Deus tem confiado em minhas mãos, porque eu desejo que Deus faça um milagre na minha vida, na minha família, no meu casamento, com os meus filhos, tantas coisas, né? Não é errado. O que é o erro? O que acontece, queridos? Eu acredito que nós erramos quando nós pensamos que Deus está a serviço do homem, e não o homem a serviço de Deus. Nós entramos num lugar de erro aí quando a gente acha que Deus é simplesmente o nosso serviçal, que nós estamos para buscar e Deus nos servir, sendo que nós estamos aqui como servos. Deus é o nosso Senhor e nós somos os seus servos. Amém, queridos? E a gente não entende que a vontade do nosso Pai em buscar a sua presença vai além destas coisas. Todas essas coisas são boas, são lícitas. Nós podemos e devemos pedir e buscar. Ele é o nosso Pai. Que Pai que não tem prazer de nos abençoar, de nos dar vitória, de nos dar alegria, de nos dar paz? Ele é o nosso Pai, peça. Mas entenda uma coisa, queridos. O que Deus quer que a gente entenda é que a gente não pode buscar a presença de Deus só por isso. Só por esses motivos. Amém? É muito além disso. E é isso que esse texto, quando a gente olha para esse texto, a gente vai observar na vida de Moisés, o que Moisés nos ensina. Amém, queridos? Por que eu estou dizendo isso? Em um texto que eu acredito, uma palavra que é muito propícia para os nossos dias. Hoje, tem muitas pessoas que têm trocado a Deus pelas dádivas de Deus. Eles querem os presentes, eles querem as dádivas, mas eles não querem a Deus. Tem muitas pessoas, queridos, que elas querem a salvação, mas elas não querem o Salvador. Muitas pessoas que elas querem os dons de Deus, mas elas não querem o doador. Elas querem, queridos, tantas coisas receber de Deus, mas elas não querem a Deus. Elas querem as mãos de Deus, aquilo que Ele tem para oferecer, mas elas não querem o Pai. Elas não querem a presença do abençoador. Elas não querem a presença de Deus. Elas querem somente aquilo que Deus tem para oferecer. E aí está o erro. Amém, queridos? Olha, eu já me deparei, infelizmente, teve pessoas até mesmo nesta casa, na verdade, acho que pessoa que passou por um tempo, não fez parte dessa membresia, mas eu me lembro de uma pessoa que um dia chegou para mim, e falou assim: pastor, eu não vou ficar mais na igreja não. Falei: por quê, querido? Já faz, eu não lembro agora, queridos, vou falar aqui, chutar, eu não lembro ao certo. Mas já faz um tempo que eu estou, 2 meses na igreja, e não mudou nada. Não aconteceu nada na minha vida, as coisas não mudou, não vou ficar mais na igreja não compensa. Olha a mentalidade das pessoas. A pessoa veio para a igreja, ficou um tempo, as coisas não aconteceu como ela queria, ou no tempo que ela queria, e ela falou: não compensa ficar na igreja.
Ou seja, às vezes as pessoas estão vindo, estão dando até uma chance para Deus, né? Vou dar uma chance para Deus. Se Deus mudar, eu vou ficar. Vou fazer o favor de ficar na igreja para Ele, né? Agora, se não mudar, eu não vou ficar não. Não compensa. Compensa ficar na igreja. Não mudou nada. Não mudou as finanças. Minha saúde não mudou. O que eu queria lá, não consegui o que eu queria. Vou ficar na igreja fazendo o quê? Olha a mentalidade, queridos. As pessoas, então, infelizmente, eu acredito que muitas pessoas estão assim, buscando somente as bênçãos de Deus e não querem o abençoador. Amém, amados? Agora, dentro disso, a primeira verdade que eu quero comunicar ao seu coração, que Deus quer que o nosso maior prazer seja estar em sua presença. Olha o versículo 15 de Êxodo 33. Verso 15. Diz assim: Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Aqui, queridos, só para vocês se contextualizarem, no capítulo 32, um pouquinho antes, está falando que Moisés tinha subido ao monte, ficou ali 40 dias para receber ali as tábuas da aliança com os 10 mandamentos, e Moisés diz que Moisés se demorou a voltar, e o povo ali, impaciente, falou: aqui, esse homem não vai voltar, né? E começou a falar para o irmão de Moisés, Arão, falou: aqui foi de Moisés, a gente não sabe o que aconteceu com ele. É o seguinte, Arão, faz deuses aí para a gente, os deuses aí que nos tiraram do Egito, porque quanto a esse Moisés, a gente não sabe o que aconteceu. E diz que até Arão, meio que com medo do povo, pegou as joias do povo ali, lançou derreteu ali e começou e modelou um bezerro de ouro, e o povo começou a adorar aquele bezerro e falou: eis aí o Deus de vocês que tirou vocês do Egito. Olha só, depois de tudo que Deus fez para aquele povo esculpiu uma imagem e começou a adorar aquele bezerro de ouro. E aonde Moisés desce ali do monte, Deus fala para Moisés: desce, porque o povo que você tirou do Egito já se corrompeu de maneira rápida. Moisés, quando vê aquela cena, até joga as tábuas no chão, quebra, né? E aí logo depois disso, vem essa sequência do capítulo 33, aonde, aliás, aí Moisés até pede: Senhor, perdoa o pecado desse povo, esse povo ímpio está sempre se desviando. Moisés intercede por aquele povo, porque diz o texto que Deus queria destruir aquele povo rebelde, aquele povo idólatra, e fazer de Moisés uma outra grande nação. Mas Moisés intercede por ele, fala: não, Senhor, não faça isso. Lembra-te que é o teu povo. Lembra da promessa que o Senhor fez a Jacó, né? Que o Senhor fez a Abraão, Isaac, Jacó. Lembra da tua promessa. Não destruas, não. Senão o que é que vão dizer do Senhor por aí, né? Moisés até preocupado com isso. Vão dizer que o Senhor trouxe esse povo aqui, mas o Senhor matou eles na sua ira aqui. O que é que vai ser? Não, Senhor, não faça isso. E diz que Moisés, olha só, é algo tão tremendo, queridos, vocês prestaram atenção. Diz que Deus ouviu a oração de Moisés, não destruiu aquele povo por causa da intercessão de um homem. Olha o poder da intercessão, queridos. Moisés intercedeu por aquele povo e Deus falou: não vou destruir, mas na hora de chegar o tempo de também a consequência do pecado dele, eles vão sofrer. Mas não vou destruir porque você me pediu, Moisés. E aí no capítulo 33, queridos, é esse capítulo onde Deus fala para Moisés: Moisés, pode ir junto com esse povo, e eu vou enviar um anjo à frente de vocês, para que vocês entrem na terra da promessa, a terra que mana leite e mel, terra de fartura. O que eu prometi eu vou dar para vocês, mas eu vou enviar um anjo, o anjo vai com vocês. Se de repente fosse no nosso tempo de hoje, né? Infelizmente, em alguns lugares, infelizmente, alguns lugares onde quando a pessoa está no culto, cultuando ali, a pessoa ouve falar do anjo: o anjo está aqui, o anjo está aqui. Falou Jesus está aqui, às vezes não empolga tanto, né? Mas falou o anjo, a pessoa rodopeia e não. E Jesus? E a presença de Deus? O que eu vejo de tremendo aqui é que Deus fala: eu vou enviar um anjo que vai derrotar os inimigos e vocês vão receber as bênçãos, vocês vão entrar na terra da promessa, a terra que mana leite e mel. Só que ele diz só uma coisa: mas a minha presença não vai com vocês. Porque se eu fosse, ainda que por um instante, vocês são um povo rebelde, eu poderia destruí-lo. Então pode ir, vou enviar o anjo para derrotar os inimigos, mas a minha presença não vai com vocês. E aí que eu vejo algo tremendo aqui, que Moisés pega e fala:
esse texto que nós lemos: Senhor, se o Senhor não for conosco, nem nos envies. Se o Senhor não estiver conosco, Pai, nem nos envie. O que é que Moisés está dizendo aqui em outras palavras? Senhor, as tuas bênçãos, as tuas dádivas, a terra que mana leite e mel, a promessa que o Senhor tem para nós, promessa de fartura, promessa de uma vida abundante, promessa de uma vida, né, plena e abundante, sem a presença do Senhor, não é nada, não vale nada. As tuas bênçãos não vai valer nada se eu não tiver a tua presença na minha vida. Então, se o Senhor não for conosco, eu não saio daqui. Se a tua presença não for comigo, não adianta carro, não adianta casa, não adianta um melhor emprego, não adianta nada disso, que são coisas que nos alegram. Não estou dizendo que é errado, que é ruim, são bênçãos de Deus, Deus nos abençoa, mas tudo isso sem a presença de Deus, queridos, não vale nada. Não vale nada. É o que Moisés está nos ensinando através desse texto, é o que o texto nos ensina. Senhor, se a tua presença não estiver conosco, eu não quero. Não vale, nada dessas coisas vai valer a pena, nada dessas bênçãos, a casa que eu desejo, o casamento que eu desejo, o carro que eu desejo, o emprego que eu desejo, tudo isso sem a presença do Senhor não é nada, não é nada. Amém, queridos? Deus quer que o nosso maior prazer seja estar na sua presença, e isso era o que Moisés tinha de mais precioso, querido. No versículo 7, olha o verso 7 aí. Versículo 7 de Êxodo 33. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. Moisés constantemente, queridos, ele montava essa tenda fora do acampamento. Era uma tenda que, diz o texto, ele chamava de tenda do encontro, aonde ele se encontrava com Deus. O que Moisés tinha de mais precioso na vida dele, queridos, não eram as bênçãos e as promessas, mas era a presença do próprio Deus. E o texto diz que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. E Moisés tinha a presença de Deus como o bem mais precioso na sua vida. Não que as bênçãos dele, as bênçãos de Deus não fossem importantes, mas as bênçãos de Deus sem a presença dele, Moisés considerava como um nada. Amém, queridos? Glória a Deus. A gente fazendo uma analogia, a Bíblia diz que Deus é o nosso, não só o Senhor, mas Ele é o nosso Pai também. Você que é pai aqui, queridos? Você imagina só, o seu filho, quando ele vem conversar com você, quando ele se aproxima de você, o seu filho ele só vem conversar e só se aproxima de você quando é para pedir. Quando ele está precisando de alguma coisa, aí ele vem conversar com você. Quando ele está numa enrascada, aí ele vem conversar com você. Quando ele está com problemas, ele vem conversar com você. Quando ele precisa usar o seu nome para alguma coisa, aí ele vem conversar com você. Fora isso, ele não conversa com você, ele não te abraça, ele não tem intimidade, ele não faz nada, ele só te procura quando ele quer alguma coisa. Como é que você se sente? Os pais aqui, quem é pai aqui? Ergue a mão, pai, mãe. Como é que você se sentiria, querido? Se o seu filho, se você vê que ele não tem um carinho, o seu filho não tem vontade de estar com você, o seu filho não tem prazer de estar com você, você vê que o seu filho não deseja estar com você, você vê a hora que o filho está chegando, eu acho que a gente até ouviu isso em filmes, ou até pessoalmente, né? Quando o filho está chegando, é aquele que fala assim, com certeza precisa de alguma coisa, porque só me procura quando precisa de alguma coisa. Você já ouviu isso? Em algum lugar? Só me procura quando... Olha, só me procura quando precisa de alguma coisa. Como é que fica o coração do pai? O nosso pai também, queridos. Você já imaginou? A gente só ora, só vai orar, ou só vai para Deus quando a gente está precisando de algo, quando a gente usa o nome dEle, quando a gente quer alguma resposta, ou qualquer outra coisa. Mas fora isso, a gente não vai para a presença do Pai para desfrutar de um tempo, para fazer um carinho no Pai, para alegrar o coração dele, para falar, Pai, eu só quero ficar aqui juntinho com você, eu quero te ouvir, quero estar na tua presença. Como Moisés.
Moisés, ele tinha aquele dia, ele montava uma tenda onde ele se encontrava com Deus, era o lugar dele, era a tenda do encontro, e ele tinha a presença de Deus, queridos, como o bem mais precioso da sua vida. Amém, queridos? E aqui eu faço uma pergunta para você. Você tem prazer? Você tem tido prazer em Deus? Você tem tido prazer em buscar a presença de Deus? E aqui eu não quero colocar julgo sobre ninguém, não. Eu sei que às vezes no nosso corre-corre, eu sei que às vezes em tantas circunstâncias, às vezes a gente acaba se atarefando, se embaraçando com tantas coisas, e às vezes a gente não busca Deus como gostaria ou deveria, mas eu quero que você pense nisso, queridos. Você já chegou naquele lugar onde você busca Deus, não só porque a gente necessita ou porque a gente deve buscar, mas porque você tem prazer, onde você não vê a hora de chegar aquele momento do dia que você deixa esposo, deixa esposa, fala, esse é o momento com meu pai, é o momento onde eu choro, onde eu dou risada, onde eu me alegro, onde eu fico ali, é o momento mais precioso do meu dia, quando eu fecho a porta do meu quarto, onde quer que você tire um momento a sós, e que eu me deleito na presença de Deus, eu coloco um louvor, e eu adoro a Deus, e eu falo com Ele, eu sinto a presença dEle, e eu choro, e eu dou risada, esse é o meu momento com Deus, e eu não troco isso por nada. Você tem tido isso, queridos? É isso que Deus quer que nós tenhamos. Deus quer que nós tenhamos esse momento em que a presença dEle, e não é de palavras, mas a nossa atitude, a nossa vida de verdade, mostra para Ele, que fala, Senhor, o Senhor é o meu tudo. O Senhor é o meu tesouro mais precioso, o Senhor é o que eu tenho de mais precioso na minha vida, acima da minha esposa, acima do meu esposo, acima dos meus filhos, eu amo o Senhor é o que eu tenho de mais precioso. É isso que o Pai quer de nós, queridos, que nós não venhamos buscar a Ele só por causa da necessidade. Não é errado buscar na necessidade, pode buscar. Não é errado buscar só porque eu devo, porque é um dever. Eu quero dizer aqui para você estando com vontade ou não, queridos, leia a palavra. Estando com vontade ou não, queridos, ore a Deus, porque a nossa carne não quer comunhão com Deus. A nossa carne não quer buscar a presença de Deus. Então muitas vezes a gente tem que fazer isso, a gente tem que mortificar essa carne. A carne não está com vontade, mas você vai lá e mesmo assim ora, mesmo assim lê. E vai chegar uma hora que você vai entrar num nível de comunhão que você vai se deleitar. Mas muitas vezes a gente começa daquele jeito que parece até hipocrisia. Você não está com vontade de ler, não está com vontade de orar, mas a gente tem que crucificar essa carne, queridos. A gente tem que dizer não para ela, a gente tem que exercer o domínio próprio, mesmo sem vontade, ore, mesmo sem vontade, leia, não como um ato religioso, mas pedindo para Deus, Senhor, eu quero ter prazer de estar na Tua presença, eu quero me deleitar. Eu sempre digo aqui, eu me lembro de uma ministração do pastor Márcio Valadão, ele falando sobre a gente sair do nível do dever e entrar no nível do deleite. A gente sair daquela coisa que a gente busca a Deus porque eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, mas a gente entrar naquele nível que fala assim, hoje eu oro, e hoje eu leio, porque eu tenho prazer nisso, eu me deleito quando eu leio a palavra, eu me deleito quando eu estou na presença de Deus, eu me deleito naquele momento de louvor, naquele momento que eu estou a sós, eu tenho prazer nisso. Amém, queridos? A gente precisa ter prazer em buscar a presença de Deus, e eu quero que você leia um texto comigo, Salmo 37, 4. Salmo 37, verso 4. Versículo 4. Olha o que diz aí. Na NVI diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Na linguagem de hoje diz, que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele dará o que o seu coração deseja. Olha que tremendo, queridos. Como eu disse, não é errado pedir, se alegrar com as bênçãos de Deus, mas olha o que Deus diz, se a tua alegria, se o teu prazer estiver em Deus, se você se deleitar nele, a nossa maior alegria estiver no Senhor,
Ele vai ter prazer em realizar sonhos e projetos do nosso coração. Se o nosso maior prazer estiver em Deus, na presença de Deus, os sonhos e projetos que você tem, que Ele colocou no nosso coração, Deus vai ter prazer em realizar. Quando, pastor? Quando o nosso coração tem como prioridade a maior alegria, a presença dEle. Isso sempre me faz se lembrar da oração de Salomão. Lembram da oração de Salomão? Quando Deus aparece para Salomão e fala: Salomão, pede-me o que quiser. Pede-me o que quiseres. E diz que Salomão diz assim para o Senhor: Senhor, eu não passo de um menino. Não passo de um menino e foi me dada a responsabilidade de cuidar de todo esse povo. Então me dá sabedoria para cuidar do teu povo. E olha o que Deus diz para Salomão: Salomão, porque você não me pediu nem riqueza, nem fama, nem a morte dos seus inimigos, mas você me pediu sabedoria para cuidar do meu povo. Ou seja, o pedido de Salomão foi algo que era para o reino de Deus. Você pediu sabedoria para cuidar do meu povo. Salomão, eu vou te dar o que você pediu, mas junto com isso, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar honra, de maneira que ninguém vai ser como você, Salomão. Não vai existir um homem tão rico, né, e sábio como você. Ou seja, Salomão fez algo, pediu algo que agradou o coração de Deus. Quando Deus falou, pede o que quiser, ele pediu algo que era para cuidar do rebanho de Deus, do povo de Deus, e isso agradou de tal maneira o coração de Deus, que Deus deu aquilo que ele estava pedindo, mas deu além. Ainda vou te dar riquezas, vou te dar honra, vou te dar sabedoria. Amém, queridos? E eu acredito que esse é o caminho de uma vida feliz, quando nós nos deleitamos em Deus, quando nós temos de verdade, não de palavras, o nosso maior prazer nele. Deus vai ter prazer como um pai de realizar sonhos e projetos que Ele colocou no nosso coração. Amém, amados? Porque Ele sabe que aí Ele pode te abençoar de todas as formas, que essa bênção não vai roubar o lugar dEle no seu coração. Porque tem muitas pessoas, queridos, que às vezes estão servindo a Deus com aquela alegria, estão servindo a Deus, estão buscando a presença de Deus, enquanto às vezes está na dificuldade, mas às vezes ela recebe uma bênção de Deus, parece que ela esquece. Aí ela se esquece de Deus, ela foi abençoada, e aquela bênção rouba ela da presença de Deus. Ela começa a se afastar de Deus, ela está se embriagando tanto com as bênçãos, que deixou o abençoador. Então tem pessoas que às vezes só ficam firmes com Deus quando está na prova, quando está na luta. Outras pessoas às vezes ao contrário. Outras pessoas só ficam firmes quando está na bênção. Quando está na luta, sai da presença de Deus. Às vezes tem o vice-versa aí. Seja como for, querido, seja na luta, seja na bonança, seja de que maneira for, tenha como bem mais precioso da sua vida a presença de Deus, e acredite que no tempo certo, as bênçãos vão vir, os sonhos vão acontecer, mas como diz lá o profeta Abacuque, mesmo que não floresça a figueira, mesmo que não haja uva nas videiras, nem produção de alimento nas lavouras, nem bois nos estábulos, nem ovelhas nos currais, ainda assim eu vou me alegrar, e eu vou me exultar no Deus da minha salvação, ainda que Deus não me dê aquilo que eu quero, ainda que Deus não dê o que eu tenho tanto estou sonhando, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação, porque o bem mais precioso Ele já nos deu, e o que eu costumo falar muito isso, o que Deus mais quer ver, queridos, é um coração dessa forma, um coração que está totalmente desprendido, fala, Senhor, eu amo o Senhor, eu quero muito ser abençoado, me abençoa, mas ainda que o Senhor não faça, eu te amo, vou continuar firme, porque o Senhor já pagou um preço naquela cruz, para dar a minha salvação, para que um dia eu esteja com o Senhor na eternidade. Deus quer um coração dessa forma, queridos, e quando o nosso coração está assim, eu acredito que não tem como Deus não nos abençoar. Quando o coração está dessa forma, as bênçãos vêm a reboque, as bênçãos são consequências. Amém, amados? Segundo lugar, o que é que eu quero ministrar ao seu coração? Deus quer que a sua presença seja refletida através das nossas vidas. Lá em Êxodo novamente, Êxodo, capítulo 33, verso 10. Diz assim, quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, a tenda do encontro, onde Moisés se encontrava com Deus,
todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. A vontade de Deus para nós, queridos, é que nós sejamos cheios da sua presença. Você vai ver isso lá também em Efésios 5,18, não vou ler para a gente ganhar tempo, se quiser, quem tem o hábito de anotar. Efésios capítulo 5, verso 18, é aquele texto onde fala para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E que a sua presença seja refletida através das nossas vidas. Sabe por quê, queridos? De verdade. Porque quando nós estamos cheios da presença de Deus, quando nós estamos refletindo a presença de Deus, as pessoas vão ver isso. Como viram na vida de Moisés, e diz que cada qual, à entrada da sua tenda, adorava a Deus. Eu acredito que você já deva ter tido essa experiência na sua vida. Você que é cheio da presença de Deus aí, de você estar cheio de Deus. E a hora que você está em certo lugar, no seu trabalho, no meio dos seus familiares, e às vezes só a sua presença, não a sua, mas a presença de Deus na sua vida, ou quando você abre a boca, ou quando você dá um conselho, ou quando você fala algo, as pessoas sentirem a presença de Deus e adorarem a Deus, porque você está refletindo a glória dele. E nós somos igreja, queridos. Nós somos o corpo, e Deus quer que as pessoas que ainda não conhecem a Deus, possam conhecer através da sua vida, através da glória de Deus que está sendo manifesta na sua vida, através da sua vida. Era o que as pessoas viam na vida de Moisés. Quando Moisés se encontrava com Deus, diz que a nuvem descia, Moisés se encontrava, as pessoas viam isso e adoravam a Deus, porque viam na vida de Moisés. E Deus quer, queridos, que as pessoas olhem para mim, olhem para você, e vejam a glória dele refletida através das nossas vidas. E o nome dele seja glorificado. E as pessoas venham desejar servir o mesmo Deus que nós servimos, porque eles estão vendo. É muito mais do que palavras, é muito mais que uma pregação. As pessoas estão olhando para a sua vida e estão vendo algo diferente em você. Às vezes não é de você pregar Gênesis e Apocalipse, não, mas a presença de Deus vai ser notória na sua vida, é notória em sua vida, e as pessoas vão ser impactadas por ela. Amém, amados? E é a vontade dele. E o que nos faz diferente, queridos, das demais pessoas que não servem a Deus, não é o fato da gente frequentar a igreja simplesmente, não é o fato da gente ter um conhecimento bíblico, pregar bem, cantar bem, tocar bem, frequentar a igreja, fazer parte de um ministério. O que faz a gente diferente dos demais, não é o fato da gente fazer caridade e ajudar alguém, não é ter uma aparência de santidade, não é essas coisas que faz a gente diferente dos demais. O que faz a gente diferente daqueles que ainda não conhecem a Deus, é a presença dEle. A presença dEle que faz com que nós sejamos diferentes. Olha o verso 16 aí, versículo 16 do capítulo 33. Diz assim, Moisés diz assim: como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Olha o que Moisés está dizendo. Senhor, tudo bem, o Senhor tem uma promessa, o Senhor vai enviar um anjo, nós vamos entrar na terra, terra de fartura, terra de bonança, as pessoas vão ver essa prosperidade, mas não é isso que nos distingue dos demais, não é isso, isso também fala, isso também mostra as bênçãos de Deus, mas não é isso. Moisés está dizendo aqui, ó, o que mais vai poder distinguir a mim e o teu povo dos demais, não é as bênçãos em si, mas o que vai distinguir é a tua presença. E Moisés fala, se o Senhor não nos acompanhares, o que é que vai fazer a diferença de nós com os demais povos? O que faz a diferença é a tua presença. Então, se a tua presença não for conosco, não nos envies, ainda que nós tenhamos as bênçãos do Senhor. Ainda que nós tenhamos as bênçãos e as promessas do Senhor concretizadas para as nossas vidas. Amém, queridos? Então é a presença de Deus que faz a diferença. E Deus quer que a sua presença seja refletida através das nossas vidas. Amém? Em terceiro lugar, eu quero que você abra um texto comigo. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Primeiro texto aí do Novo Testamento, primeiro livro, aliás,
Mateus capítulo 15, verso 8. Do versículo 8 ao verso 10. Diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Mas eu quero focar aqui só no verso 8 e verso 9. Novamente: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. O que é que eu quero trazer ao seu coração aqui, queridos? Deus não quer que nós sejamos um povo religioso e vazio da sua presença. O que Deus está exortando o povo aqui? Está falando assim, ó, esse povo, ele vai para a igreja, ele chega aqui, e ele canta: Senhor, eu te amo, o Senhor é tudo, o Senhor é primeiro na minha vida, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. Está falando isso com a boca. Mas como diz o texto, mas o coração está longe de Deus. Outra coisa que ele fala: em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ou seja, posso vir aqui, queridos, ensinar um monte de regras para vocês. Pode isso, não pode aquilo outro, não faça isso, não faça aquilo outro. Mas não passa de regras, porque o coração está distante de Deus. Queridos, o que Deus quer não é que nós sejamos um povo que vem aqui, um povo religioso, que cumpre um conjunto de normas e regras, que tem que andar dentro disso, porque se não andar, Deus vai nos fulminar. O que Deus quer é que o nosso coração seja dele, é que a gente entregue o coração a Ele. É que mais que obedecer, claro que Deus quer que a gente obedeça, claro que Deus quer que nós andamos em obediência, mas mais que isso, Deus quer que a gente faça isso porque a gente ama Ele. Porque a gente quer agradar o seu coração. Amém, queridos? Porque a gente tem prazer de ter um relacionamento com Ele. Eu sempre trago à memória, no começo da minha conversão, queridos, muitas vezes eu me entristecia quando eu fazia certas coisas que eu sabia que entristecia o coração do Pai, e aquilo dói no coração, aquilo doía. Agora hoje eu vejo muitas vezes pessoas que parece que fazem coisas que sabem que não agrada o Pai, desagrada o Senhor, mas parece que não entristece, não gera um arrependimento, não está preocupada se agradou, se não desagradou a Deus, não tem isso no coração. E aqui eu não estou para apontar ninguém não, queridos, para julgar A ou para julgar B, eu estou falando para a minha vida. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente pode cair naquilo que nós chamamos de geração de olhos secos, não chora mais, não se entristece mais, não se importa mais se tem entristecido o coração de Deus. Deus não quer que nós estejamos aqui como um povo religioso. Você quer saber, queridos? Religiosidade afasta as pessoas. Religiosidade faz com que as pessoas olhem para nós e falem: eu ser crente, aquele povo religioso lá. Porque as pessoas olham para o religioso e elas veem aquele religioso que está buscando cumprir um conjunto de normas e regras, mas percebe que o coração dele está distante de Deus. Não vê a glória de Deus refletida na vida dele, não vê a alegria de Deus na vida dele, não vê a paz de Deus na vida dele, mas vê uma pessoa que está tentando cumprir um conjunto de normas e regras. Tanto é que muitas pessoas têm um conceito equivocado aí fora de ser crente. Acha que ser crente é cumprir um conjunto de normas e regras. Ixi, agora você virou crente, né? Não pode beber, não pode fumar, não pode fazer sexo antes do casamento, não pode ir para tal lugar, não pode isso, não pode aquilo. Ser crente não é isso, queridos. Isso aí, o próprio Deus vai trabalhando no nosso coração. Quando a gente entrega o coração para Ele, o próprio Espírito Santo vai mostrando para você: filho, deixa isso, filho, deixa aquilo, filho, faz assim, filho. E depende de nós se nós vamos ouvir e dar ouvidos ao Espírito Santo ou não. Mas Ele não quer que você seja um robozinho que cumpre um conjunto de normas e regras. Amém, amados? Ele quer que o seu coração, o meu coração, seja dele. Ele quer que você e eu tenhamos prazer de estar na presença dele.
Amém, amados? Essas coisas vão ser consequências de quem tem prazer de estar com o Pai. Ele não quer um povo religioso. Em último lugar, eu quero ministrar o seu coração. Eu quero que você abra no livro de Jeremias, profeta Jeremias. Texto bem conhecido, capítulo 29, verso 13 e verso 14. Jeremias, capítulo 29, verso 13 e verso 14. Diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Por último, eu quero encerrar dizendo para vocês, queridos, falei, o que Deus quer é que nós sejamos cheios da sua presença, que a gente venha refletir a presença dele. O que fazer, pastor? O que é que eu faço para que eu possa ser cheia e venha refletir a presença de Deus? Primeira coisa, queridos, como diz esse texto, vocês vão me procurar e vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o seu coração. Quando vocês aplicar todo o coração para me achar, vocês vão me achar. Mas não é um pouquinho, não é empregar um pouquinho de esforço, não. Se você me buscar com tudo que você tem, com todas as suas forças, com todo o seu coração, eu vou me revelar para você. Eu vou me revelar, porque Deus não se conhece por meio do intelecto humano. Nós conhecemos a Deus verdadeiramente por meio de revelação. Quando Deus se revela a nós, e muitas vezes, queridos, pessoas sábias, intelectuais, às vezes não conhecem a Deus, porque elas estão tentando conhecer por meio do intelecto simplesmente, e elas acham que por ser tão inteligente, estudar muito, elas vão conhecer a Deus, e Deus vai entender a Deus. Não, a palavra de Deus diz que Ele se revela para os pequeninos, para aqueles que creem, para aqueles que buscam de todo o coração, e abrem o coração. Deus se revela para esses. Vocês vão me buscar de todo o coração, e aquele que me buscar de todo o coração, eu vou me revelar para ele, eu vou me mostrar para ele, e você vai conhecer quem é Deus na sua vida, você vai ter experiências com Deus, quando nós buscarmos de todo o coração. O que fazer para refletir a presença de Deus? Primeiro, se afaste de todo e qualquer pecado. Isaías 59, 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e seu ouvido não está surdo para que ele não ouça as nossas orações, mas as nossas maldades, as nossas iniquidades, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Muitas vezes, queridos, não refletimos a presença de Deus, porque tem coisas na nossa vida que nós precisamos nos afastar, coisas que desagradam o coração do Pai. E não é que a mão do Senhor está encolhida para que Ele não possa abençoar, nem o seu ouvido está surdo para que Ele não ouça a nossa oração. É porque tem coisas que estão nos impedindo que Deus venha nos abençoar e a gente venha refletir a glória de Deus. Então você sabe disso, o Espírito Santo fala com você, se afaste disso. Se afaste disso que entristece o coração do Pai e impede que nós venhamos refletir a glória dEle. Se afaste disso, querido. E o próprio Espírito Santo comunica ao seu coração: filho, deixa isso. Filho, sai disso. Filho, sai desse lugar. Filho, sai desse lugar. Sai de perto disso. Sai de perto daquilo. Sai desse lugar. O próprio Deus ministra. Não é o pastor que vai falar para você, mas o Espírito Santo fala com você. Amém, amados? Outra coisa, o que é que eu faço para refletir a glória de Deus? Mateus 6, 21. Abre lá. Mateus, capítulo 6, verso 21. Diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que é o tesouro, queridos? É aquilo que você tem como bem mais precioso. Então, aonde estiver aquilo que você tem de mais precioso, é aí que vai estar o seu coração. Sendo assim, a grande questão é: o que é que você tem de mais precioso? Porque é aí que vai estar o seu coração. O que você tem de mais precioso é o quê? É o seu carro? É a sua casa? É o seu esposo? É a sua esposa? É o seu filho?
É o dinheiro? É o seu trabalho? O que é que você tem de mais precioso na sua vida? Porque o que você tiver de mais precioso, é aí que vai estar o seu coração. Agora, se você tiver de verdade como o bem mais precioso, como tinha Moisés, sabe o bem que eu tenho de mais precioso na minha vida, eu posso perder tudo, eu só não posso perder a presença de Deus na minha vida. Aí vai estar o seu coração. Amém, queridos? 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Do verso 1 ao verso 3. Diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O que é que eu quero dizer para vocês com isso, queridos? Busque esse tesouro. Busque a presença de Deus, como nós lemos lá em Jeremias, de todo o seu coração, não com atitudes religiosas vazias, porque atitudes religiosas vazias, eu posso ter dom, como diz aqui, eu posso ter dons, eu posso ajudar as pessoas, eu posso fazer muitas coisas, mas tudo isso, se nós não tivermos como bem mais precioso a presença de Deus, queridos, tudo isso não passa de barulho, não vai passar de barulho. Então eu quero dizer para você, busque esse tesouro, que é a presença de Deus, não com atitudes religiosas, mas como o bem mais precioso que você tem, de verdade. Amém? Eu quero que você saia com isso gravado no seu coração. Tenha como principal propósito da sua vida. E aqui eu quero encerrar com esse texto, Números 14, 8. Números, nós lemos esses tempos atrás, quando eu estava ministrando sobre Efraim também. Números 14, verso 8. O que é que eu faço para refletir a presença de Deus, pastor? Olha o que diz no verso 8. Aqui é Josué e Calebe, os únicos dois espias que entraram na terra da promessa. Olha o que eles dizem. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel e a dará a nós. Isso aqui é algo que eu costumo muito falar para os meus discípulos, para os meus irmãos, às vezes numa conversa. Tenha de verdade, queridos, como principal propósito da sua vida, agradar o coração de Deus. Porque como diz aqui, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos fazer entrar na terra. Então que você tenha como principal propósito da sua vida, agradar o coração de Deus. Porque se nós agradarmos o coração de Deus, Ele vai nos fazer entrar nas suas promessas. Ele vai fazer com que a gente viva as suas promessas. Então não fique preocupado com isso. Ele é fiel e Ele é poderoso para cumprir o que te prometeu. Que você tenha como propósito maior, como Moisés teve. Lembra que Moisés fala para Deus? O Senhor diz que tem se agradado de mim. Se o Senhor tem se agradado de mim, então não me envie sem a tua presença. Então, e Deus respondeu à oração de Moisés. Então, querido, faça como Moisés, como Salomão, como tantos outros, como o salmista aqui, tenha como principal alvo da sua vida, agradar o coração de Deus. E tenha certeza que no tempo certo, os sonhos, as promessas, os projetos que Ele colocou no seu coração, vai acontecer. Porque Ele sabe que se nós temos um coração que Ele é prioridade, essas coisas não vão nos roubar. Amém? Deixa eu convidar você a ficar de pé para nós orarmos e encerrarmos. Para concluir, eu quero dizer para vocês, amados, Deus não quer que a gente seja um povo religioso, vazio da sua presença. Ele não quer isso para as nossas vidas. Amém? Mas o que Ele quer é que a gente coloque a nossa religião em prática, sendo cheios da sua presença, refletindo a sua presença,
tendo o nosso prazer em estar com Ele, tendo fome e sede da sua presença, e a presença de Deus nos leva a adorá-lo. A presença de Deus promove cura, a presença de Deus promove restauração, libertação, e um crente vazio da sua presença, queridos, não tem razão de viver, não tem razão de existir, e as nossas vidas serão vazias, nossos cultos vazios, nossas músicas vazias, nossas mensagens vazias, se Deus não estiver presente nas nossas vidas. Amém, amados? Nós não vivemos, aliás, por causa das bênçãos de Deus, mas para fazer a diferença na vida das pessoas que nos cercam. Suas bênçãos vão ser consequências de amarmos e priorizarmos a sua presença. Só iremos fazer a diferença na vida de outras pessoas se estivermos cheios da sua presença. Você pode orar ao Senhor comigo? Feche os seus olhos por um instante. Feche seus olhos. Pessoal que está em casa também, onde você estiver, se você puder fechar os seus olhos. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra. Mas eu peço que o Senhor tome ela agora, Pai, o Teu Espírito Santo, e o Senhor continue a ministrar ao coração dos meus irmãos. E porventura aquilo que eu não fui capaz de comunicar, ou de trazer com clareza, que o Teu Espírito Santo esteja falando de forma personalizada em cada coração, mas a Tua palavra fale aos seus corações, Pai, de maneira que a gente não saia daqui da mesma forma, mas Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra, o Teu Espírito Santo, trabalhando através dessa palavra, venha gerar, Pai, o anseio, fome e sede por mais de Ti, fome e sede pela presença do Senhor, que verdadeiramente, Pai, nós venhamos aprender e colocar o Senhor como prioridade nas nossas vidas. O Senhor venha ser o primeiro, Pai, de verdade no nosso coração. O nosso coração venha ser Teu. O nosso coração venha colocar o Senhor como primeiro nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que isso aconteça. Porque eu sei, Pai, de verdade, como diz a Tua palavra, que as consequências disso é termos uma vida abençoada. Nossa família abençoada. As pessoas que nos cercam sendo abençoadas através da Tua glória, da Tua presença, refletida através das nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu oro. Agradecido ao Senhor por mais esse dia, por essa palavra, pela presença de cada um dos meus amados irmãos, crendo que o Senhor está falando aos nossos corações através desta palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Você que crê, você pode dar uma forte salva de palmas ao nosso Senhor pela sua palavra? Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pela tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Estenda assim as suas mãos, deixa eu despedir vocês. Não saia sem dar dar um abraço, né, mas não saia aí sem estar cumprimentando seu irmão, sem estar dando um oi para ele, um alô. Não saia correndo não, tá bom? Aí a gente tem um tempo de comunhão, mesmo que ainda o pastor não fique ali como eu ficava ali, dando aquele abraço gostoso em você, mas eu quero que você tenha um momento de comunhão com o seu irmão aí, amém? Mais uma vez eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que está nos honrando, pela primeira, segunda vez aqui, sejam muito bem-vindos, é um prazer, que alegria para o meu coração, e eu tenho certeza que para o coração dessa igreja, a presença de cada um de vocês. Amém, amados? Mesmo os amados que estão nos acompanhando aqui pelas redes sociais. Glória a Deus. Os amados que estão viajando, estão de viagem, que Deus os abençoe, seja que Deus os guarde, Deus os livre de todo mal e possam ter um retorno aí abençoado em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. O Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a sua paz. Assim os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Uma semana cheia da presença de Deus na sua vida. Amém? Fiquem com Deus, queridos.